Ebe ayo ala orisha, iya kebe fumi kebe fuma o. Ebe ayo ala orisha. Então hoje nós vamos fazer esse primeiro encontro interreligioso aqui na cidade de Sorocaba, promovido, né, pela UNEGRO, a União dos Negros pela Igualdade, e também com o apoio do Conselho de Participação e Desenvolvimento da comunidade negra de Sorocaba, o sindicato, né, dos servidores municipais de Sorocaba. Temos também que registrar aqui a presença, né, da UNEGRO estadual, aqui representada pelo Julião. Muito obrigado, viu? A Fernanda, muito obrigado pela presença e a participação de todos vocês. Eu vou convidar, o intuito, né, e a premissa dessa nossa reunião é trazer os líderes de algumas doutrinas religiosas, para que nós possamos fomentar essa cultura de paz entre essas religiosidades, trazendo sim, né, a fala de cada religião, a fim de combater o desrespeito religioso, como disse o presidente o Jorge, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Desrespeito e Intolerância Religiosa. Eu quero convidar aqui para sentar, né, e logo depois da fala deles nós vamos ter a abertura para as perguntas, né, e curiosidades de como que cada religião combate esses atos e esses crimes de intolerância religiosa. Queria convidar aqui o Pai Nivaldo, de Logum Edé, representando o Candomblé. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Pai Nivaldo também. Senta aqui, Pai. Quero convidar também o Danilo Barros, professor de Cabala e psicanalista, né? Representando também a Cabala, para que nós possamos dialogar. Pedir também que venha Gleice Marciano, representando o budismo Nichiren. Convidar também, representando a Igreja Batista, a Mila de Paula, por favor. Podem sentar, fiquem à vontade. Eu vou pedir, né, para que eles se apresentem, para que nós possamos, quem não conhece cada líder religioso, que possa conhecê-los a partir até da fala de cada um deles, para assim a gente dar o início efetivo do nosso diálogo. Passando aqui para o Pai Nivaldo, de Logum Edé. Explica para as pessoas, Pai, o que é candomblé, né? Que querendo ou não, algumas pessoas, como não entendem budismo, mas o candomblé, né? Pai Nivaldo, por favor. Eu sou o Nivaldo, Babalorixá, conhecido como Nivaldo de Logum Edé. Eu sou da tradição do candomblé Quetu. O candomblé é uma religião de origem africana, que herança dos negros, né, herança dos escravos negros, da cultura que eles trouxeram para o Brasil. E o candomblé se estruturou a partir, já na época da escravidão, de um modo incipiente, e depois, o pós-escravatura, né, pós-libertação, o candomblé se estruturou em alguns lugares do Brasil. O candomblé, como nós conhecemos, é de tradição nagô, né, de língua iorubá, ou de língua banto também. É o candomblé que nasceu ali na região da Bahia, no Recôncavo, né? Os escravos lotados nesse lugar, que montaram essa tradição que nós chamamos hoje de candomblé, que não é uma única religião, na verdade, né? É um grupo de religiões, né, que depois foram se dividindo, foram incorporando outras culturas, mas se juntaram, na verdade, numa situação de sobrevivência, né? Então, a ideia de que juntos somos fortes também é a ideia de que juntos temos condição de sobreviver.
E assim tem acontecido com o candomblé até hoje. Em outros lugares do país também são praticadas religiões de matriz africana, mas não exatamente o candomblé, né? E eu represento um segmento do candomblé de cultura nagô, né? Que é a tradição do povo iorubá. Nossas divindades são conhecidas como orixá, são os orixá, que são a natureza divinizada, né? É o sagrado em tudo. Então, para nós, tudo é sagrado, né? Tudo traz a marca do Criador, tudo traz a marca da divindade. Assim é o vento, é a água, é a terra, é a luz do sol, é a noite, é a essência humana, a alma humana. E para o candomblé, o encontro do Criador e da criatura se faz através do orixá. Orixá é a divindade protetora, divindade tutelar, que faz essa ligação entre o humano e o divino. E nessa intermediação toda, nós somos protegidos, somos amparados pelas divindades. E assim, a crença, o candomblé como é praticado, também sofreu influência da Igreja Católica, influência do Espiritismo e de outras religiões também. Mas, de algumas décadas para cá, existe um movimento de retorno à origem, né, da busca de uma pureza ideológica, uma pureza de prática, que nem sempre é possível. Ao meu ver, não é possível. Pelo distanciamento realmente, né, da África como tradição, da África como cultura, e da forma como os povos que vieram ao Brasil foram aculturados, né, e tiveram a sua crença modificada. Mas, na medida do possível, a gente vai levantando essa bandeira, essa tradição até hoje. Obrigado. Obrigado, Pai Nivaldo. Quero pedir agora a fala da Gleice Marciano, representando o budismo. Fico sentada, pode ser? Ou vocês acham melhor levantar? Então, ficar em pé. Fica mais... boa noite a todos. Eu falo alto porque eu sou professora, embora esteja de férias. Eu sou representante do budismo Nichiren, o segmento que vem do Japão. Para assim ser mais breve, o budismo nasceu na Índia, há mais de 2.500 anos antes de Cristo. E com o Lord Siddhartha Gautama, que era um príncipe, que ele vivia rodeado de tudo que era bom, o pai dele não deixava ver velhice, doença e nada que fosse sofrimento. Mas ele não acreditava que a vida podia ser só isso. Então, um dia, ele foge de casa com um primo, e daí ele vai ver a vida na realidade. E daí ele encontra os 4 sofrimentos da vida, que é o nascimento, envelhecimento, doença e morte. E com isso, quando ele retorna, ele deixa tudo que ele tinha de riqueza e sai estudando, o sofrimento da vida, para ver como que ele poderia ajudar as pessoas. Dessa forma que nasce o budismo, até que ele atinge a iluminação e se torna um Buda. O que é importante saber, que Buda não é uma pessoa. Buda é um estado de vida, de sabedoria, felicidade plena, absoluta, onde a pessoa, ela compreende por que passa tanto pelas dificuldades como pela felicidade, e ela se mantém inabalável. Então, nós acreditamos que todas as pessoas, sem exceção, independentemente de qual religião siga, que todas têm o estado de Buda. Porque, em essência, todo ser humano tem o bem, não é verdade? Então, nós acreditamos que todos têm o estado de Buda. E a grande diferença com as outras religiões é que nós seguimos a teoria da evolução. Nós não seguimos a teoria da criação. Para nós não existe um criador, e sim a evolução. E acreditamos que tanto o bem
quanto o mal está dentro da gente. E que nós somos responsáveis tanto pela nossa felicidade quanto pela nossa infelicidade. Então, não adianta ficar reclamando do governo, disso, daquilo. Nós temos uma missão, e se eu nasci aqui em Sorocaba, inclusive já nasci budista, a minha família completa agora, e a família Aires também, que eu fui convidada pela Silvia, né, completa 50 anos de prática. Eu, a Dedé, que é a minha irmã, e a Silvia, a gente já nasceu budista. Então as pessoas olham, nossa, vocês são negros, já nasceram budistas, sim. Nós já nascemos budistas e somos budistas por convicção. Né? E a gente atua como na sociedade? Como cidadãos que querem realmente colaborar. Não é o tipo de budismo, nosso budismo é proativo. O que é o budismo proativo? Nós atuamos em meio à sociedade, nós não temos aquele momento de reclusão, né? Nem de práticas de pedinte, de medicação. A gente, né, trabalha em meio às pessoas, porque a gente acredita que eu fazendo a minha revolução humana. O que é a revolução humana? Eu transformar de dentro para fora aquilo que eu acho que não está legal e que dessa forma eu também posso ajudar outras pessoas. Né? Então nós temos também a parte organizacional, que é a associação, é uma ONG, filiada à ONU e que se chama Soka Gakkai Internacional. Significa Associação para a Criação de Valores, no qual nós resgatamos os valores que estão muito perdidos na sociedade. E que dessa forma nós contribuímos para que sejamos bons cidadãos e façamos a diferença da forma que estamos, onde estamos, mudando a nós mesmos e contribuindo, né, para a mudança de toda a sociedade. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora nós vamos ouvir a fala da representante da Igreja Batista, Mila de Paula. Graça e paz a todos. Eu sou da Igreja Batista, a Igreja Batista tradicional, né, porque tem outras denominações, né, e eu estou na Igreja Batista há 27 anos. Eu fui criada na Igreja Católica e há 27 anos atrás eu conheci a Igreja Batista e passei a estudar a Bíblia e daí eu tive esse momento da conversão, né? Aí eu fui batizada e criei as minhas filhas na Igreja Batista também. Então, se elas estivessem aqui falando com você, elas iam falar que elas já nasceram batista. Eu me encontrei na Igreja Batista. Nós seguimos a Bíblia, né? Nós acreditamos em Jesus Cristo como nosso Salvador e é através deles que a gente prega e acolhe as pessoas que chegam até nós. O que eu gosto da Igreja Batista, eu acho que tem a ver porque eu fui criada na Igreja Católica, a Batista tradicional tem uma ordem para tudo, né? O culto é calmo, 1 hora de cada vez, nós temos o coral, porque a música me encanta muito, sempre encantou, né? Então nós temos o coral, nós temos o grupo de jovens e ali eu me encontrei, porque eu fui bem aceita, né? E pude desenvolver a minha fé. Outra coisa que eu gosto, de você não ter que ficar obrigando a ninguém a seguir você. A Igreja Batista tradicional, ela é aberta a todos que quiserem entrar, todos que quiserem chegar. Tanto é que quando eu cheguei, eu fiquei 2 anos lá, para ver se era isso mesmo que eu queria, se ia de encontro às minhas expectativas, né? A Igreja Batista vem desde João Batista, né, que aclamava a vinda e foi batizar Jesus Cristo, né, em água, e daí surgem os batistas. Então nós somos dessa vertente aí. Temos a Bíblia, também temos em fazer o bem a todos. O que eu aprendi nesses anos, esses 27 anos, de que eu vejo muito, que as pessoas, mas você vai em todos os lugares, você vai em todos... Eu entro em qualquer igreja que me convidarem e me aceitarem, né? Eu não tenho distinção, não tenho esse problema. Porque uma coisa que eu ouvi há 27 anos atrás, eu achava meio estranho, hoje eu posso falar que é real. A leitura, a fé, ela liberta você e se transforma. Então a gente fala assim, hoje eu estou no estado de Kadosh. Kadosh é santificar. Eu não acredito num santo só. Todos nós aqui somos santos, cada um num nível.
E a fé é essa. Cada um tem um nível. Eu não consigo colocar a minha fé para você. É você que tem que desenvolver. Mas uma coisa é legal. Olhar para o outro como para você mesmo. Aquilo que eu acho que é bom para mim, é bom para o outro. Né? Aquilo que eu não quero que façam para mim, não devo fazer para o outro. E o que eu acho, nossa mãe, tolerância religiosa. Tolerar é suportar, aguentar. Né? Desculpa um pouquinho também, sou professora, gosto de falar, né? Suportar, eu não gosto dessa terminologia. Eu acho que as pessoas se encontram aonde elas se sentem bem. Nomenclatura, eu tenho uma, mas você tem a outra. O que importa é o ser humano, é o respeito ao ser humano, é o respeito à diferença de pensamentos e conceitos, né? E a gente chegar num acordo, num bem comum. Essa é a nossa ideia da Igreja Batista. Obrigada. Agora nós vamos dar fala ao Danilo Barros, professor de cabala e psicanalista também, por favor. Obrigado. Eu acho que eu consigo falar sentado. Acho que eu tenho um pouco mais de acústica que os meus colegas aqui. A caixa acústica. Sempre me dá um pouco de frio na barriga quando eu falo para pessoas interessadas. Pelo tamanho da barriga, você imagina o tamanho do frio. Mas sempre fico muito comovido quando iniciativas utópicas como esta são ouvidas. Quando iniciativas tão parecidas com um sonho são escutadas. Fico muito comovido, porque isso aqui é uma utopia. Das utopias nascem os ideais. Às vezes a gente gasta uma palavra e ela fica parecendo feia. Mas utopia não é feio. Utopia é um estado de ideia. É o ideal pleno. E o nosso ideal pleno se representa aqui essa noite, no momento em que cada um escuta o outro. Cada um fala e escuta o outro. E eu falava com o Jorge um pouco antes de começar, que nós consigamos concluir hoje aqui, já iniciando algo. Já iniciando algo. Meu nome é Danilo, eu estudo as religiões de maneira comparada há muitos anos. Como psicanalista, preciso ter um ponto de vista neutro. Mas eu já frequentei e já mergulhei nas águas que são perfumadas tanto pelo Olorum como pela Israel Celestial, pela Nova Jerusalém. Já passei por muitas religiões, tenho muitos amigos profundamente ligados a mim em muitas religiões da Terra. Já estive na Índia, mencionado aqui hoje, já estive em Israel por várias vezes, a Terra Santa, né? Tão santo que todo ano é chuva de foguete, míssil, não é verdade? Por que será, não é? Por que será? Por conta do ser humano, mas nós vamos falar sobre isso. E estive na África, Pai Nivaldo, de passagem, não consegui aproveitar minha passagem pela Etiópia. Passei pela Etiópia em fevereiro do ano passado, não consegui parar, mas é um alvo visitar. Quero ir no condado de Ogum e depois visitar o condado de Xangô. São lugares muito bonitos. A minha ideia hoje aqui é costurar os nossos corações um no outro. Nós vamos costurar os nossos corações um no outro. Porque as intenções das pessoas que aqui estão são boas. Nós estamos bem intencionados. Nós queremos nos relacionar. Muitas vezes fomos ensinados errado. Muitos de nós ainda têm concepções errôneas de superioridade. Mas não é uma coisa maligna, foi uma coisa ensinada, plantada em mim.
eu me acho superior. Não, mas não me acho. Quando eu acho que o outro tem que mudar e me acompanhar, é porque eu acho que o meu caminho é melhor. Isso demonstra superioridade. Isso fere a relação. Faz, às vezes, com que a gente não consiga caminhar junto. Mas numa iniciativa como esta de hoje, tão linda, vemos pessoas interessadas no outro. E esse, de Olorum a Israel, é o maior milagre. O maior milagre não é quando o homem toma um bori e os seus caminhos são abertos, eu acho. O maior milagre não é quando ele vai na igreja e faz uma campanha de oração e a doença vai embora. O maior milagre não é quando o homem alcança esse estado de elevação chamado Buda. Eu acho que o maior milagre que existe é quando o homem consegue se interessar por aquilo que não é dele, que é o outro. E nós estamos vendo esse milagre hoje aqui. O negro está proporcionando, oportunizando um lugar para que nós possamos ver esse milagre surgindo. E nós vamos fazer parte da mecânica desse milagre. Como psicanalista, como eu disse, eu tenho que ter um olhar neutro. E o meu olhar nos últimos dias é que nós precisamos, de verdade, ser honestos para começar essa caminhada. De onde eu estou partindo? O que o meu povo pensa a respeito das outras religiões? Eu preciso ser honesto. Essa honestidade vai ferir você. Você vai encontrar nessas perguntas muitos elementos que nos dividem. Se eu olhar com crueldade para dentro do grupo que eu sigo, verei que poucos estão interessados nessa unidade. Se eu olhar com crueldade para esse convite que nos foi feito, veremos que esse lugar podia estar muito mais cheio de pessoas. Ainda mais nos tempos em que estamos vivendo. Mas já começamos, não vou me delongar nesse primeiro momento, vou falar novamente com vocês, mas quero devolver a fala ao pai Leandro, que está conduzindo tão maravilhosamente. Eu gostaria de, antes de continuar, pedir uma salva de palmas para vocês que vieram. Vamos aplaudir uns aos outros, porque vocês tornam importante isso aqui. Se tivéssemos apenas nós quatro, conversaríamos. Talvez até ia ter uma cerveja, uma coisa. Mas, um refrigerante para quem não bebe. Mas, como estamos juntos aqui, isso torna a coisa de um volume muito maior, de uma importância maior. Você é importante nesse processo. E quanto mais pessoas se sentirem importantes no processo, mais rapidamente ele ocorre. Vou tornar a palavra para o papai Leandro. Muito obrigado pela oportunidade inicial. Olá, muito obrigado. Eu quero agradecer e mencionar a presença da Fernanda, presidente da UNEGRO da capital, né? A presidente do Conselho LGBT Municipal de Sorocaba. Muitos papéis aqui que o Jorge me deu. Tem a Bruna, representando a vereadora Fernanda Garcia. A Gabi Ampara, representando também o Conselho de Acessibilidade de Sorocaba. O Helder Paranhos, representante do mandato do vereador Renan e presidente também do PCdoB. O Manuel Júlio, representando a deputada Alice Brandão. Esqueci alguém? Acho que não, né? Eu queria convidar a Fernanda para trazer uma fala sobre esse dia de combate à intolerância religiosa. A fala da UNEGRO estadual. Por favor, Fernanda. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Muito boa noite a todas e a todos. Boa noite à mesa. Eu vou ser breve porque eu acredito que nós temos muitas informações aqui para ouvir, temos muito a aprender, né, com essas pessoas maravilhosas que estão aqui compondo, representando os mais diversos segmentos religiosos. Quero parabenizar ao Jorge, meu companheiro de luta, meu companheiro de entidade, pela iniciativa, pela proposta, tendo em vista que hoje nós estamos vivendo um momento muito delicado, um momento político, né, que depõe contra
o Estado laico e todos os nossos direitos, a nossa garantia de direitos. Está completamente comprometido, né? Então, quando a gente consegue fazer uma atividade, né, dessa magnitude, né, com tantas representações, com representações diversas, né, ter uma casa cheia com pessoas realmente interessadas em absorver, em aprender e colocar a sua opinião a respeito de determinado tema esse tão caro para nós, né, que somos originários ou não, né, somos negros ou não negros, mas interessados, né, em discutir, em debater, em ouvir, em aprender, porque nós aprendemos a cada dia, né, todos os dias, né. Então, assim, através das falas que aqui houveram, nós pudemos perceber que realmente essa diversidade, ela realmente nos acrescenta e muito, né? A gente realmente não sabe de tudo, então nós estamos aqui realmente abertos para ouvi-los, para receber todas as informações que vocês têm a nos dar. A ONegro no estado, ela vem com essa proposta no estado de São Paulo, em todas as cidades que ela está instalada, que esse debate ele realmente venha a acontecer. No dia 26, no último dia 26, nós tivemos um encontro em Mogi das Cruzes, que também foi excepcional, foi maravilhoso, né? E agora, no dia 31, nós teremos na capital, né? E assim a agenda vai, com esse tema, vai acontecendo em outras cidades, para que a gente possa, então, levar um pouco dessa proposta, né? E saber de que forma que nós vamos poder atuar diante de todo esse cenário que vem se dando, né? O cenário nacional que atinge pessoalmente a cada um de nós, né? Então, assim, a partir do momento em que nós temos governantes e pessoas que estão têm pastas, estão à frente de alguns setores, elas se colocam, né, de forma contrária àquilo que a Constituição nos dá como direito, a gente tem que discutir, a gente tem que rever e saber de que forma que a gente se posiciona diante dos fatos. Mais uma vez agradeço a todos pela proposta, ao Jorge e ao Negro Sorocaba, a todos os dirigentes da ONegro pela iniciativa, né? E agradeço imensamente a presença de cada um de vocês por estarem abertos a somar conosco diante dessa luta. Muito obrigada. Muito obrigado. A fala de todos, trazendo um pouquinho dessa exemplificação de cada religiosidade. Dando início, eu tenho algumas perguntas assim para a gente poder abrir um pouco do leque, o leque de informações. O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, ele foi criado por conta de um incidente ocorrido na Bahia, né, no estado da Bahia, com a mãe Gilda, né? Porque ela viu a imagem dela associada a uma imagem num jornal evangélico e dizia que charlatões lesam, né, e lesionam fiéis, alguma coisa assim. E ela, com essa manchete, vista a imagem dela associada a essa manchete, ela teve um infarto e veio a óbito, e foi de uma maneira muito entristecida. Então nós acreditamos, até em virtude dos últimos acontecimentos, os terreiros sendo incendiados, em algumas favelas na Bahia proibindo o uso do branco, os traficantes, né, mandando quebrarem todos os assentamentos. Então nós temos essa visão de intolerância religiosa, desrespeito religioso,
mas tido com as religiões de matriz africana, candomblé e umbanda. Mas a minha pergunta é, né, Pai Nivaldo, Mila, todos possam estar dizendo para a gente os casos que a religiosidade de vocês vem nessa questão de desrespeito religioso, né? Para que a gente possa trazer ainda mais exemplos dessa questão de desrespeito religioso dentro da nossa religiosidade. Bom, para não falar de situações muito longe, né, vou contar algumas situações próximas aqui, da nossa cidade, da nossa localidade. Há 2 anos atrás, na época em que nós saímos do terreiro e vamos até a praça central da cidade para fazer o que nós chamamos de missão de Obaloaê. O que é isso? Obaloaê é a divindade das doenças, né? que traz a cura, a quem nós recorremos quando a medicina falha. Bom, anualmente faz parte das atividades dessa divindade levar ao mundo a bênção de Obaloaê. Como que isso? O Lubagé é a cerimônia que acontece no terreiro, né? Que é o banquete da ancestralidade. Mas uma parte pública dessa festividade é o que nós chamamos de missão. As pessoas trajadas com seus trajes tradicionais, as mulheres vestidas de branco, vestidas de baiana, elas vão até a praça central levando um tabuleiro, um cesto com pipocas. Só isso, né? E aí essa pipoca é distribuída às pessoas, junto com a pipoca, uma palavra, um conselho, um abraço, uma bênção. É essa a ideia. Bom, isso sempre acontece no mês de agosto ou setembro. Há 2 anos atrás, né, quando o pessoal da minha casa estava fazendo isso, quando retornaram para casa, detalhe, até então essa missão era feita caminhando, né? Então a gente saía lá do Jardim Zulmira e vinha caminhando para o centro da cidade, mais ou menos assim. O que aconteceu? Na hora do retorno, para economizar tempo, né, todo mundo depois do dia todo na praça pública, a praça central da cidade, né, as meninas, as pessoas foram tomar o ônibus, apanharam o ônibus para ir para o bairro, mais simples. E quando estavam subindo no ônibus, foram impedidas pelo motorista, né? Porque as pessoas estavam fantasiadas. E a legislação municipal não permite que pessoas fantasiadas transitem de ônibus. E não adiantou explicar, e também não adiantou recorrer à autoridade policial, simplesmente foram impedidos de entrar no veículo público. Bom, alguns meses após esse incidente, eu conversando com o pessoal da Secretaria da Cidadania, Pai Leandro, eu ouvi a justificativa. Pois é, Pai Nivaldo, infelizmente é assim. Infelizmente é assim, né? Se a autoridade pública, que tinha que preservar o direito dos cidadãos, né, diz que simplesmente não há o que fazer, o que a gente vai fazer então? Bom, lógico que depois, né, de muita conversa, esse fato não se repetiu, até porque nós mudamos a nossa sistemática, né? Nada mais de andar de ônibus e nada mais de andar a pé. Depois do Uber tudo ficou mais simples. Mas coisas para serem evitadas. E coisas muito mais do cotidiano. Por exemplo, nosso período iniciático, nossa iniciação, né? O candomblé é uma religião iniciática. Então, existe um período de reclusão, que varia de 7 a 21 dias, conforme a casa, conforme a nação a que a pessoa pertence. E nós iniciamos adultos e também crianças, né? Porque se a religião é boa para você,
é boa para seu filho, para sua filha, né? E crianças são iniciadas, lógico, tem essa parte de reclusão e faz parte do nosso ritual de iniciação, seja homem ou mulher, a pessoa fica careca, né, raspa a cabeça, passa um período, né, que também é variável, se vestindo somente de branco, portando colares, né, as nossas guias que identificam as divindades, enfim. Agora, imagine crianças de 6, 7, 10 anos frequentando escolas onde a grande maioria segue religiões cristãs, né? Maiormente evangélicas, né? Que já tem um preconceito natural, quer dizer, já existe o preconceito social, né? Candomblé é coisa de preto, é coisa de pobre, é coisa de gente ignorante. E o preconceito também na cabeça das pessoas, né? Das demais crianças e de muitos educadores, professoras, né? Infelizmente, muitos colegas nossos, também sou professor, muitos colegas nossos não têm essa abertura, não praticam o que a lei das diretrizes e bases determina e acabam influenciando de maneira negativa os seus alunos. Ou seja, as crianças enfrentam sozinhas esse preconceito todo na sala de aula. E esse é o nosso cotidiano, Pai Leandro. Por isso, em cada situação que a gente tem oportunidade, os representantes, não só os representantes sacerdotes, sacerdotisas, mas cada um de nós faz questão de usar uma roupa diferente, né? Não é para chamar atenção, não é para chocar ninguém, não. É para chamar atenção no sentido de que nós existimos, né? Que nós temos convicção daquilo que defendemos, daquilo que acreditamos e que não vamos desistir. É assim. Pedir a fala, por favor. Bem, no nosso caso do budismo, eu posso falar por mim mesmo, assim, nós sempre somos únicos. Quando eu estudava, imagine, eu era a única negra e a única budista, né? Como que ainda tinha a aula de religião, que na verdade não era aula de religião, né? Era um catecismo, porque era voltado para a Igreja Católica, não era nem o cristianismo em geral. Mas nós temos essa educação dentro da organização desde muito pequenos, né, no qual a gente aprende a amar aquilo que somos e como somos. Então, eu nunca deixei a oportunidade de estar nas aulas para eu poder falar sobre, né? Eu sou budista, eu não sou dessa religião, posso falar? No meu caso, eu sou falante, mas muitas pessoas já sofreram, né? Porque agora está muito melhor, mas antes era assim, você não acredita em Deus, você é do diabo. Imagina uma criança ouvir isso, né? Esse dia mesmo, em sala de aula, uma aluna perguntou. Lógico que eu parei a minha aula para poder conversar com a classe, para conhecê-los melhor, para dar oportunidade de fala para cada um se expor. Coisa que muitas vezes eu não tive enquanto criança, né? Mas, assim, eu posso dar também um outro exemplo. Minha outra irmã, nós somos vários professores lá na minha família. Estava dando aula e ela foi substituir. E a professora que ela foi substituir tem o hábito de iniciar fazendo o Pai Nosso, que é dito como universal. Eu falo assim, eu nunca fiz, porque eu nunca fui cristã, então não é universal. É universal para aquele segmento, né? E daí o que ela falou? Hoje nós não vamos fazer o Pai Nosso, porque a professora tem outra religião. Todos nós vamos fazer 1 minuto de silêncio e cada um na sua oração vai pensar no que seja melhor para o nosso dia de aula, né? Daí teve um aluno que achou muito estranho. Mas por que não vai fazer? Daí ela contou da religião dela, pediu para cada um falar da sua religião. Quando a professora voltou no outro dia, a primeira coisa que ele fez
foi contar para ele, a professora que veio aqui não fez a oração, porque falou que a gente tem que respeitar a religião de todos, né? E isso foi muito bom, porque desde então a professora agora dá oportunidade para todos, porque tinha uma menina, né, que era de um outro segmento cristão, que não fazia o Pai Nosso, né? Então ela falou assim, nossa, agora eu tenho oportunidade, né? Então, enquanto budista, a gente também sabe o que é ser discriminado, então dá oportunidade, justamente no meu local de trabalho. Eu sou professora de inglês, quem tem pouca aula, dá um monte de aula, né? Então tinha 22 salas de aula, imagine quanto dava aula para todos os alunos da escola. Então essa oportunidade, né? E no meu trabalho, na cidade de Alumínio, né, sempre quando tinha alguma reunião com os professores, sempre também iniciavam fazendo o Pai Nosso. E daí, lógico, que eu ficava em silêncio, em respeito, né? Mas agora, né, com 17 anos trabalhando lá, nós conquistamos um espaço de que vamos fazer algo que sirva para todos, uma palavra, um texto, né? E muitas vezes eu sou chamada, né, depois que eles fazem o Pai Nosso, para poder falar também. Lógico que eu não vou fazer ninguém fazer a minha oração, porque eu respeito a religião de cada um. Mas eu sempre trago coisas positivas que sirvam para todas as pessoas. E além disso, dentro da parte organizacional, nós temos um núcleo chamado Núcleo de Estudos da Religião, no qual é aberto para as pessoas em geral e para nós que somos membros também, que trata sobre as religiões em geral. Então, nós já tivemos budismo e cristianismo, budismo e islamismo, budismo e hinduísmo, budismo e religiões de matrizes africanas, né? Porque acreditamos que, quando conhecemos a religião do outro, que é aquilo que o norteia, nós aprendemos a respeitá-lo melhor. Então, a gente já tem toda essa base organizacional do respeito, e assim como a Mila falou, né, eu tenho muitos amigos de vários jeitos, tudo fervoroso igual a mim, porque quando a gente é fervoroso, a gente aprende a respeitar o outro, né? E também, onde me convidarem, eu vou e respeito, né? Não vou fazer oração porque não é aquela oração no meu coração, mas respeitar com certeza, né? Essa abertura a gente também dá para quem quer nos conhecer, né? O budismo é aberto para qualquer pessoa, né? Embora seja de origem asiática, né? Também, como falar, deixa amplo o nosso coração, e nós fazemos esse trabalho aberto também contra a discriminação. E procuramos não usar o termo intolerância, porque, como ela falou, intolerância, tolerar é uma coisa que a gente faz assim, né? Nós usamos o termo de convivência harmoniosa, porque convivência harmoniosa é você fazer não porque você tolera, mas porque você quer estar junto, porque você compreende o outro, e trabalhamos dessa forma. Muito obrigada. Então, a minha trajetória de vida, gente, eu estou feliz, porque quarta-feira eu fiz 50 anos. E é legal essa idade que você abre mais a mente ainda, né? E vai estar lindo. Assim, eu fui criada pela minha avó, mãe do meu pai, por isso eu fui criada na igreja católica, né? E é engraçado porque em casa ela já me ensinava a orar agradecendo. Embora a igreja católica tenha lá um ritual de reza, o Pai Nosso, Ave Maria, tinha até a oração do Anjo da Guarda que ela me ensinou, em casa ela falava assim, ó, a gente conversa com Deus e agradece em primeiro lugar e pede coisas boas para nós e para as pessoas do nosso lado. Pede para cada dia eu seja melhor, porque quando eu for melhor com o outro, eu sou melhor comigo mesmo. Porque aquilo que eu lanço, volta, né? Se eu maltratar, eu vou ser maltratado, né? Então eu fui criada assim. E eu, em sala de aula, eu trabalho com os pequenos, desde a pré-escola até o 5º ano. Então, está na formação. Quando eu comecei a dar aula, eu sou da rede municipal aqui de Sorocaba, há 26 anos já, né? Quando eu comecei, existia uma cartilha chamada Deus na Escola, que a gente tinha que trabalhar um momento da aula com os alunos, né? E essa cartilha, ela falava assim, ensinava as crianças a agradecer da sua maneira. Então, desde quando eu comecei a dar aula,
eu aprendi a respeitar as diferenças dos meus alunos. Não é o comum nas escolas, né? A gente sabe que geralmente quem está à frente, o professor, ele quer impor aquilo que ele acredita, né? Então, se for na parte religiosa, se eu sou da igreja X, eu quero que meus alunos se comportem como a igreja X manda. E aí eu falo que eu fui privilegiada. Eu trabalhei com pessoas de várias denominações e a gente conversava muito, né? Então a gente sempre teve a oportunidade de agradecer, cada um à sua maneira. E essa cartilha falava Deus na escola, nesse sentido de não fechar numa religião só. Mas infelizmente a gente vai aprendendo que a gente é discriminado. Quando eu comecei a dar aula, já fazia parte da Igreja Batista. A Igreja Batista, ela não se intitula evangélica, né? Então a gente também é discriminado. Porque fala assim, você faz parte de todos os evangélicos. A Igreja Batista é a Igreja Batista. Ela é a Igreja Batista, não é a Igreja Evangélica, né? Ela tem uma doutrina, sim, que cabe para quando você está dentro dela, né? Lá eu me encontro, lá eu tenho uma doutrina que a gente segue, mas não é para sair falando que a minha doutrina é melhor ou pior que a outra, né? Como nós seguimos a Bíblia não tem nome de nenhuma religião, nenhuma igreja, certo? Mas eu me encontrei, eu falo, isso serve para mim, né? E ela me faz melhor para eu tratar o outro, isso eu gosto. Mas ela não me faz nem dá autoridade nenhuma para eu sair falando que você tem que fazer parte da mesma igreja que eu. Não. Para quem num lugar que você não se encontra, se você não vai ser feliz, você não vai fazer o outro feliz. Você tem que ir onde você se sinta bem. Onde você possa expressar a sua fé da melhor maneira possível e respeitar o outro. Porque a grande sacada nossa é respeitar o outro. Nós não vivemos sozinhos. E quem sou eu para julgar se o outro é melhor ou pior que eu? Todos temos defeitos. Temos qualidade também, mas temos defeito, né? E já que eu tenho defeito, como que eu posso falar que aquilo que eu quero é o melhor? Como que eu posso garantir para você que o que eu quero é o melhor? Eu tenho que garantir para mim a cada dia tentar fazer o melhor para mim, para que daí se eu estiver bem, quem estiver do meu lado vai estar bem. Então na escola a gente tem essa preocupação, né? Eu tenho muito, já tinha antes. Fizemos uma formação de professores da rede municipal agora em outubro, sobre o racismo na escola, e aí a gente abordou todas essas questões também da religião. Porque eu falo para meus alunos, a religião é que sua mãe ensinou para você. Você tem que acreditar ou seguir aquilo que seus pais ensinam. Quando você for adulto, você escolhe se você quer continuar na mesma, você vai mudar. Não sou eu, professora. Eu trabalho com os conhecimentos humanos, não é? O professor não trabalha com os conhecimentos que alguém já estudou, alguém falou que aquilo é legal? Não é a parte religiosa. Então eu não posso colocar nem a minha e nem aceitar de um aluno só da sala. Tem que aceitar de todos, né? Então é nesse sentido. E evitar, gente, conhecimento. Respeitar o outro. Respeitar o outro. Desde o lugar que ele vai para processar a sua fé, desde a maneira que ele se veste, desde o parceiro que ele escolhe. Quem sou eu para falar se está errado? Não. Eu só sei uma coisa. Todos nós temos que estar bem, porque se a gente estiver bem, tudo à nossa volta estará. Vamos lá agora pedindo ao Danilo de Barros que traga para a gente os casos de intolerância que ele, como representante da Cabala, possa atribuir e receber no dia a dia. Bom, eu já vi muita coisa, que eu viajei um pouco no âmbito internacional, então eu vejo muita coisa. Por exemplo, da última vez que eu estive em Israel, eu passei 2 horas trancado num quarto de investigação. A hora que eu saí da aeronave, entrei na fila, o Mossad me abordou e me enviou para uma sala. A hora que eu cheguei na sala, tinha mais 50 parecidos comigo. Barbudo, meu sobrenome é árabe. Fiquei 2 horas lá. Onde você vai? Quem você conhece no país? Qual a sua conexão com o movimento islâmico internacional?
2 horas sendo discriminado por ter um perfil que aparenta ser um perfil religioso. E isso é comum. Como eu disse no começo, eu quero costurar o que a gente conversou aqui. Eu anotei algumas coisas. A discriminação, a intolerância, ela é comum. Incomum é o respeito. Porque existem muito mais pessoas ignorantes do que sábias. E a discriminação e o desrespeito nasce da ignorância. Fiz uma anotação quando o pai Nivaldo falava: desinformação é igual a ignorância. Ignorância é igual a medo. Medo é igual a agressividade. Então, o que eu não sei, eu temo, e isso ataco. Por isso, até hoje, a mitologia popular confunde Exu, Orixá, com o demônio cabalístico e o demônio cristão. O demônio de chifres vermelho, pintado pela Igreja Católica, as pessoas acham que este é o regente das religiões de matriz africana. Isso é motivo só aí para a gente ter umas 3 semanas, não é, Pai Nivaldo? Conversando. E como eu trabalho com problemas de fórum pessoal, problemas íntimos, eu escuto de tudo, de todos os tipos de religiosos. Quando a dor no ser chega, não importa a religião dele. Porque é uma outra coisa que eu tenho para acrescentar depois dos meus amigos. O que é que precisamos fazer? Ler mais a lei? Explicar mais como funciona a punição? Isso vai funcionar? O que nós precisamos é uma mudança genuína. Uma transformação interna. Porque se os valores internos forem alterados, se as pessoas atribuírem o valor correto ao outro, daí surge o respeito. Porque senão a gente vai precisar de uma lei por dia. É lei de intolerância, é lei para preservar o direito do idoso, é lei para preservar o direito da criança. E esse caminho é sem volta. O que nós precisamos é de uma pedagogia de emergência que gere no outro respeito, que gere no outro valor de ser humano. Porque tão pouco importa qual a religião do outro. Ele merece respeito simplesmente por ser. E é isso que nós precisamos. Eu não preciso ler o Código Civil, ler a Constituição para amar meu amigo. E é aí que nós nos perdemos. Tem mais umas coisas aqui rapidinho. Convívio harmonioso. Achei bonita essa frase. Porém, eu não acredito nela. Por quê? Porque eu não sou budista. Comunhão no Ilê. Não acredito nisso. Porque eu não sou candomblecista. A paz de Jesus. Não tenho. Porque eu não sou da Igreja Batista. E nenhuma dessas coisas me impede de amar os 3 que estão aqui ao meu lado. Como eu vou exemplificar isso para os meus filhos? Para os que estão ao meu redor? De que maneira? De que maneira eu vou exemplificar isso? Falando? Funciona? Não. Não funciona. Eu tenho observado que grande parte do problema de fórum religioso no país tem a ver com superioridade.
a tentativa minha de provar que o que eu faço é melhor do que o que você faz. A tentativa minha de provar que o meu ritual é melhor. Por isso, mesmo dentro das igrejas, existem divisões. Uma infinidade de igrejas. Veja que não é uma questão interreligiosa, é uma questão do ser humano. Dentro do candomblé tem uma infinidade. E seus desacordos internos também. Dentro da igreja, dentro do budismo, uma infinidade, tem vários budismos. Por que não tem um só? Porque cada ser humano pensa de uma forma. Então, percebem que a solução não é a religião em si ser explicada, e a religião em si... Não, é um problema do ser. Nós fomos dados à divisão. Fomos ensinados a dividir. Fomos ensinados a dividir, a torcer pelo nosso time. Somos bairristas. Ah, mas na situação que nós vivemos, nós precisamos militar. Eu não acho. Porque quando um caminho que eu sigo é bom, você vai ver em mim. Você vai enxergar em mim. E hoje, o que nós precisamos é enxergar no outro a mudança interna dele. Nós somos bombardeados por religião nas televisões, nas portas das nossas casas, nas rádios, em todos os lugares. Eu te pergunto, a sociedade melhorou? Com o passar do tempo tem piorado. O caso de intolerância mais grave que eu vi nos últimos dias foi de uma mulher que foi assassinada. Assassinada na saída do Brit Milá do seu filho. Ela é judia, ela saía da sinagoga onde um amigo meu de coração frequenta em Nova York, e ela foi assassinada. O filho dela morreu nos braços dela, sem nenhum motivo, sem nenhuma discussão, nenhuma briga, simplesmente porque eram judeus. Vejam, não estamos falando do Brasil nem de Sorocaba. O planeta está em caos. E as religiões não têm solução para esse caos. Porque é um caos de ordem humana. É um caos de ordem moral. É um caos de ordem interna. Então, quando nós nos reunirmos como seres interessados na mudança do outro, para gerar dentro dos nossos grupos essa sensação de que somos iguais, de que não existe um maior que o outro, aí nós vamos começar a avançar. Eu não preciso forçar você a andar no meu caminho. Se o meu caminho for realmente bom, você vai me perguntar, você vai falar comigo, você vai querer saber, você vai enxergar em mim. E o que eu percebo às vezes é que quanto mais insegura a religião, mais ela tenta te persuadir de que está correta. Quanto mais sólido, quanto mais inteiro você for, mais luminoso você é e menos você precisa falar. É o que eu percebo. E eu quero devolver a palavra novamente para o Pai Leandro, que nós temos mais outras coisas a dizer. Ok, obrigado à fala de todos os líderes. Agora a gente queria pedir, para que as pessoas aqui pudessem trazer, alguma dúvida, alguma questão, para que possa também contribuir nesse nosso diálogo. Alguma pessoa... Isso, alguma pessoa queira fazer alguma pergunta direcionada? Boa noite. Boa noite a todos, a todas. Sou o Zelão, sou aqui, entrei no sindicato, primeira na diretoria. Quem que é do gabinete da Alessi? Manda um abraço, fala que o Sidão do Campo Limpo se encontrou com ele aqui.
Ela vai saber quem é. Muito coração. Eu não sei, eu tenho algumas discordâncias. E eu sou uma pessoa que eu vivia a escravidão ou o racismo desde criança. Eu fui tirado da minha mãe, colocado num orfanato, para ela trabalhar na casa da patroinha. E vai buscar... Não, no fim de semana você vai ver ele. 4 anos foi a luta da minha mãe, dos meus parentes, para poder me tirar do orfanato. Então, falar de racismo, de intolerância, eu sei muito bem o que é isso. Na minha própria pele, não na minha cor. Mesmo porque eu digo que quem tem cor é branco, não sou eu. Sabe? Porque o branco fica rosa, fica roxo, fica azul, fica amarelo e a gente continua preto o tempo todo. Né? Pode estar doente, pode estar o que for, nós somos pretos. Tá? E aí eu discordo de algumas coisas, assim mesmo para dialogar mesmo. Né? Eu acho que tem razão. A gente tem que partir para um campo de diálogo. E ao negro, e eu já falei para o Jorge isso, eu já fui dos vários movimentos negros dentro de São Paulo, e eu falo dos vários porque eu discordava de muitos, né? Nas conduções e nos racismos internos, até pelas diferenças da religiosidade, Nagô, Queto, Yorubá, enfim. Eu, quando tinha 12 para 13 anos, desculpa, minha mãe queria que eu fizesse primeira comunhão para mim, né? Porque ela achava bonito. E o padre, quando veio fazer a verificação se a gente tinha aprendido certinho, o padre faz a pergunta, eu respondi, mas... Padre Emílio. E perguntei para ele... Adão e Eva teve Abel e Caim. Caim matou Abel, Caim casou com quem? Tomei um croque na cabeça. Quem não sabe o que é croque, é um... né? E eu tomei um croque na cabeça e eu olhei. E eu me sinto, e eu me lembro dessa passagem até hoje, porque eu subi no banco e eu me senti maior que o padre. E eu me lembro da minha fala. Se você não tem capacidade de ensinar uma criança o que ela está te perguntando, você não é nada. E virei, fui embora para não entrar mais em religião e não entrar em igreja nenhuma. E fui batizado e crismado 2 vezes. Tá certo? Daí eu entrei no kardequismo, fiquei até os 20 anos, depois entrei na Umbanda, depois entrei no Candomblé, entrei em várias... né? Passei pela Xeixonoye, passei pela dos maçons lá, Rosa Cruz, sabe? E já fui muito. Catulei, sabe? Era pai pequeno, pá, era aquele beijamão que eu achava ridículo. E quando comecei a fazer algumas coisas lá de aprendizado, e aí viraram e falaram, e começou a questão do dinheiro. E eu comecei a me revoltar por conta do dinheiro, colocando igualdade com as outras religiões. Então o mal não é nós, o mal é o dinheiro. Nós estamos vivendo num processo, e pior, o mal é o dinheiro está movendo tudo, e nós estamos vivendo num processo de desculturação. Nós estamos deixando de olhar o outro dentro das nossas próprias casas. É os nossos de dentro, nós estamos deixando de olhar. Então eu acho que a gente tem que refletir mais, e para a gente conseguir, talvez, fazer essa costura,
a gente também tem que conhecer cada particularidade de quem está envolvido. Sabe, porque eu não sou uma pessoa que não tenha religião, mas eu acho que o meu avô, que foi o único filho que a minha bisa pôde ter com ela, que nasceu na lei do ventre livre, tá certo? Foi o único que ficou com ela. Enquanto a minha avó ia para a igreja, ele ia para o meio do mato. E eu tenho esse costume. Adoro no meio do mato, adoro essa religiosidade. Sabe, quando você está em contato, né, com os elementais da natureza. Aí eu me sinto, sabe, gente, guerreiro, né? E a gente está perdendo esse senso que a gente é. Então eu acho que a gente pode contribuir, mas a partir do momento que nós começarmos a respeitar nós, né? E aí, identidade fala muito isso, Daleci, sabe? Identidade, nós precisamos resgatar a nossa identidade. E aí eu vou estar acreditando realmente nas mudanças, quando a gente começar a identificar o outro enquanto irmão. Sabe? Aí a gente começa. Então não sei, gente, eu gostaria de deixar esse depoimento só para entenderem que o racismo, ele tá, sabe? Meu irmão é filho do segundo casamento da minha mãe. As filhas deles, tudo loira. E eles me tratam como tio preto. Eu só dou uma olhada e, sabe, vou ficar com ódio? Não, eu olho e falo, fazer o quê? Né? Você esquece do teu nariz, você esquece do teu cabelo. Tem um monte de particularidade que te identifica quanto negro. Olha para você. Então eu acho que, sabe, agora não, agora já tá mudando esse relacionamento, mas ainda perdura. No nosso meio, no trabalho que a gente faz, também tem isso. A identificação enquanto negro. Então faz isso para você. Então